Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na segunda edição do Plantão Glorioso para a gente falar sobre como o Botafogo, essa nova versão do Botafogo, ela tem imposto o respeito que a gente tinha perdido. Isso, é claro, tem a ver com o poder que hoje o Botafogo tem no mercado, não só o poderio financeiro, mas o poderio esportivo, que hoje respeitam o Botafogo como respeitavam há 30 anos. E a gente perdeu esse respeito por conta dos péssimos resultados esportivos, resultado das péssimas administrações, péssimas gestões. E o respeito que muitas vezes é medo e que vira birra, né? O que os clubes, alguns jogadores estão fazendo, levantando essa campanhazinha de futebol não é sintético, sei lá, futebol não é artificial, é natural. Isso é ridículo porque é mais uma discussão que comprova como quem está envolvido com futebol não tem o mínimo de inteligência, que não consegue atacar o ponto que tem que ser atacado. É lamentável, né? É lamentável. E nenhum jornalista sério encampou essa discussão. A maioria dos jornalistas em rede nacional, tanto em UOL, Sport TV, que foram falar sobre o tema, perceberam que mais uma vez estão lutando contra o adversário errado, estão combatendo o mal equivocado e não vão chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque quem garante o gramado sintético não é a CBF. Quem garante o gramado sintético é a FIFA. E a CBF tem que baixar a cabeça porque a FIFA determina. A discussão está equivocada, né? Sem contar que a maioria dos jogadores que entraram nessa vivem no departamento médico, né? Então, enfim, e certamente não foi por causa do campo sintético. Mas vamos falar primeiro desse respeito que o poder do Botafogo hoje exige dos seus adversários. Eu estou falando, é claro, do técnico do Racing, de quem eu gosto muito, o Gustavo Costas. Ele foi entrevistado pela ESPN Argentina falando do momento ruim do Botafogo, né? Principalmente em termos de desmontagem de uma parte do elenco, né? O elenco do Botafogo foi desmontado. Falando em elenco, foi. O próprio time também, de certa forma, perdeu peças muito importantes, né? Pelo menos 3 peças que eram importantes no ano passado. O Luiz Henrique e o Almada titulares e o Júnior Santos, que era um reserva, mas que entrava bem, né? E que era titular antes, né? Então o Gustavo Costas minimizou essa perda e falou muito da questão do investimento do Botafogo, né? Ele chamou a atenção para esses pesados investimentos feitos pelo Botafogo. Aspas aqui para Gustavo Costas. Agora já se armaram de novo. Tinha perdido jogadores, né? Agora já se armaram de novo. Veja o dinheiro que eles gastaram. Não gastamos esse dinheiro o ano passado todo. E com um jogador só, me parece, disse Costas, rindo, pregando respeito ao campeão da Libertadores. Não, falando ou do Wendel ou do Santiago Rodrigues, né, que não estarão na final da Recopa, né? Mas aí ele continua, temos sempre que respeitar os times brasileiros. Eles trocaram de treinador, tiveram interino, agora mudaram. Time brasileiro tem sempre que respeitar. É uma equipe que jogou no 4-4-2, vinha jogando assim ultimamente. Penso que não vai mudar muito agora a forma de jogar. Eu acho que o Gustavo Costas não está fazendo uma leitura muito boa aí de como o Botafogo joga, não. Porque 4-4-2 não era muito a forma que o Botafogo jogava, não. Tem que estudar um pouquinho melhor ou não, né? Continue entendendo aí que é um 4-4-2, porque não é um 4-4-2, não. Mas, enfim, o que a gente percebe aqui é o respeito que hoje, de certa forma, a raiva, né, que os argentinos têm dos times brasileiros. Que antes era aquilo, o Botafogo não tem tradição em Libertadores, que o Botafogo não é campeão da Libertadores, então vai tremer em um determinado momento e tal. Aí aconteceu o que aconteceu. O Botafogo eliminou o Palmeiras, que era o bicho-papão. O Botafogo tirou o São Paulo, que dos que sobraram era um time que também impõe respeito. O Botafogo eliminou o pentacampeão Peñarol, que tinha eliminado o Flamengo, e na final, com 1 a menos, ganhou do Atlético Mineiro. Com 1 a menos, né? E não foi no Newton Santos.
jogando na Argentina, para não dizer que é só no Newton Santos e tal, não, com a menos. E aí o Botafogo agora é o atual campeão, é um time milionário, tem que respeitar, trocou de interino, tá sem treinador ainda, tá sem os reforços, tal, mas tem que respeitar. E aí o Gustavo Costas continua falando aqui sobre a questão de dar a bola, né, para o Botafogo e a máxima concentração que o time do Racing tem que ter. Ele diz o seguinte: é uma equipe para a qual não temos que dar a bola. Se dermos a bola, para nós é muito difícil quando o adversário tem a bola. Por que ele está falando isso? Porque a defesa do Racing tem tomado muitos gols. A defesa do Racing, ano passado, já vinha cometendo alguns erros e esse ano esses erros não foram sanados, pioraram. Né? E ele continua aqui, ó. Temos que estar muito concentrados, muito focados e ser intensos. Esse time, quando não atingimos a intensidade no jogo, fica muito difícil. Por isso temos que estar muito concentrados e focados. Eles têm uma defesa muito sólida também. Teremos aí o Danilo, provavelmente, né, ou o Jair. Então não sabemos se será uma defesa muito sólida, porque quando a gente fala em Botafogo com defesa sólida, a gente fala de John, Vitinho, Bastos, Barbosa e Alex Telles. A gente não vai ter o Bastos aí, mas eu acho que o Danilo é capaz de manter a qualidade, né? Pelo menos é o que a gente espera, né, do setor defensivo e que a gente viu em algumas ocasiões. Mas o que eu chamo a atenção é a importância de você demonstrar o seu poder. O Botafogo não fraquejou. Muitos acharam que o Botafogo está largado, até o Tim Vicker, que eu respeito muito, esteve já aqui no canal Gigante Glorioso, fez live com a gente em 2020, né? Acho que o Tim Vicker está um pouquinho desconectado da rota aí do que é o Botafogo, né? Ele, de certa forma, desconfiou, mas será que está no caminho certo? Deixa eu ver o que exatamente ele falou aqui, né? Será que o projeto ainda está indo para frente, né? Então ele está colocando em dúvida, em xeque, né? Por conta de questões de conquistas, né? E aí saiu o Luiz Castro, o projeto não foi para frente? Foi para frente, não foi? Saiu o Bruno Lage, o projeto não foi para frente? E quando eu falo para frente, né, talvez o Tim Vicker não esteja enxergando isso numa questão macro, em 2022 o Botafogo não estava disputando nada. Chegou o Luiz Castro, o Botafogo se classificou para a Sul-Americana, certo? Certo. 2023, o Luiz Castro saiu, o Bruno Lage chegou, o Bruno Lage saiu, foi uma bagunça e tal, e o Botafogo, mesmo com toda essa bagunça, se classificou para pré-Libertadores. Tá andando para frente, não tá? Saiu de uma Sul-Americana para uma pré-Libertadores, para frente, certo? Certo. Vem o Fábio Matias, depois o Arthur Jorge, e o Botafogo é o campeão da Libertadores, ou seja, já está na fase de grupos da Libertadores, tendo sido campeão da Libertadores e campeão brasileiro. Tá andando para frente, certo? Certo. Então, por que o Tim Vicker acha que não estaria andando para frente? Né? Ele falou assim, o time no ano seguinte de Arthur Jorge tinha muito mais elaboração e tal, então a coisa estava andando para frente. A grande pergunta sobre o Botafogo para mim esse ano é, será que o projeto ainda está indo para frente? Por que não estaria indo para frente? É eu que refaço a pergunta. Qual é a razão de não estar indo para frente? Ah, mas se não ganhar nada esse ano, tá indo para trás. Pô, você já ganhou a Libertadores, cara. Você teria que ganhar o Mundial, né? O Super Mundial de Clubes. Depois o Super Galáctico. Jogar com Saturno e tal. Não vai ganhar todo ano tudo. Não existe isso. Né? E não significa que o projeto não esteja andando para frente. O Palmeiras está andando para trás? O Flamengo está andando para trás? O Flamengo não ganhou a Libertadores há 2 anos. Está andando para trás? Não, é um projeto consistente. O Botafogo tem que ser consistente. Tá? Então, assim, eu, sinceramente, acho que tem pessoas que falam de barrigada sobre o Botafogo. Não estou falando exatamente do Tim Vicker, apesar de ter discordado de tudo que ele falou, estou falando exatamente dele, mas tem muita gente que fala de barrigada, não acompanha, não assiste aos jogos e não entende o que acontece no Botafogo. Aí fala de barrigada, acaba falando besteira. Né? Mas o que o técnico do Racing falou foi o que o Diego Aguirre falou do Peñarol. Né? O que o Diego Aguirre falou do Peñarol? A gente precisa chegar no Uruguai vivo. A gente não pode deixar o Botafogo matar o jogo no primeiro jogo. Isso é respeito. Porque ele sabia que o Botafogo tinha condição de golear o Peñarol. E foi o que aconteceu. 5-0. Isso é respeito. E esse respeito a gente conquistou.
E o Racing hoje respeita muito o Botafogo, Gustavo Costa respeita muito o Botafogo, independente do resultado. Esse respeito a gente readquiriu. E isso é muito bom, mostrar poder, mostrar imponência. E eu espero que essa imponência também apareça dentro de campo na quinta-feira, no primeiro jogo no Cilindro. Agora vamos lá. Nem sempre a imponência ela resulta no respeito, né? Muitas vezes a imponência resulta no medo e no motim. Os grupos, os clubes, os dirigentes que não conseguem competir no campo, eles vão para os bastidores se reunir para fazer motim, tá? Que é o choro institucionalizado. Antes era o fair play financeiro, agora é a grama sintética. Dá para tocar até aquele funk, né? Elas estão descontroladas, estão completamente descontroladas. É o fair play financeiro, é o gramado sintético, elas estão descontroladas. Inacreditável. Inacreditável o teor do choro, né? E é um choro tão profundo e tão raso ao mesmo tempo, porque ele não combate o que tem que combater. Eu falei sobre isso no canal Dois Toques, a Casa do Futebol. Se você não segue, segue lá, se inscreva. É um canal que fala diretamente dos bastidores do futebol, de tudo que acontece por debaixo dos panos, né? Aliás, a gente está preparando um conteúdo bombástico. O UOL trouxe a informação de que clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, os chorões são da Série A, tá? Estão se articulando nos bastidores para votar no Conselho Técnico da CBF a proibição de gramados sintéticos. Isso é de uma imbecilidade tão grande. Isso é de uma idiotice tão grande. Porque a CBF é como se você que é estudante de direito, ou você que é advogado, ou você que simplesmente é inteligente, consegue pensar, né? Que é a maioria do público aqui do Gigante Glorioso. É como se uma constituição estadual ou uma lei orgânica do município do Rio de Janeiro fosse contra a Constituição de 1988. Aqui na prefeitura eu vou instaurar alguma coisa, ou então na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, a pena de morte. Só que a pena de morte, ela é inconstitucional, ou seja, o Estado do Rio não pode estabelecer a pena de morte. Não pode. O Conselho Técnico da CBF não pode proibir gramado sintético. Por quê? Porque a FIFA autoriza. E esses gramados sintéticos são fiscalizados anualmente pela FIFA. Eles têm o aval da instituição máxima do futebol a quem a CBF deve satisfações, tá? Então, de acordo com a reportagem do UOL, os clubes, não se fala ainda qual, né, ou quais, mas a gente percebe, né, pelos clubes cujos jogadores se manifestaram. Vila Belmiro, que muitas vezes é um pasto, aquilo ali é um pasto, né, não é um gramado. Gabigol, do Cruzeiro. Dudu, que está com rancor do Palmeiras, né? É uma questão também emocional aí do Dudu, né? Jogou no Allianz Parque, jogou pra caramba, agora na grama velha lá do Mineirão não tá jogando nada. Mas tá com rancor, coitado, o coração não esqueceu, né? Gabigol do Cruzeiro, por quê? Porque o Atlético Mineiro tá preparando grama sintética para sua arena MRV, né? E, aliás, jogar no Mineirão, né, Tiquinho Soares, você que postou aí e apagou, né? Foi lá no Mineirão que você se quebrou todinho, a sua carreira degringolou, meu filho. Você nunca mais foi o mesmo graças à grama linda do Mineirão. Você se lembra? Não, né? Esqueceu, foi na onda do Neymar e esqueceu, né? E aí os clubes estavam apenas esperando o gatilho disparado pelos jogadores que compartilharam nessa terça-feira aí pedidos contra a grama sintética, né? Então, segundo o UOL, a ideia não é proibir de imediato os campos sintéticos, mas estipular um prazo para a adaptação dos clubes cujos estádios têm grama artificial. Que piada, né? Que piada. Quando, na verdade, se a discussão fosse inteligente e não fosse débil, eles estipulariam um prazo para eles mesmos garantirem um gramado digno para os jogadores. Neymar, das 5.489 lesões que você teve na sua carreira, todas elas foram em gramado natural. E você acha que não vai se quebrar na Vila Belmiro? Você acha que não vai se arrebentar no Mineirão? A probabilidade é grande, meu amiguinho. A probabilidade é grande. Então, em vez de vocês assinarem esse abaixo-assinado aí inócuo, vazio, vocês tinham que estipular prazo para o clube de vocês. Para o Flamengo, para o Fluminense, para o Cruzeiro, para o Santos,
lá no pasto da Vila Belmiro, estabelecer um gramado que tivesse 100% de condições de receber os clubes da Série A. Porque o Botafogo, um campeão da Libertadores, o certo era nem entrar nesses estádios. Não, esse gramado aqui eu não jogo. Não entro, não jogo. Porque isso aqui, ó, não tem condição de oferecer segurança para os atletas. Esse era o certo. Botafogo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense. O próprio Santos e o próprio Vasco estavam vendo de colocar grama sintética, agora embarcaram nessa. E por quê, hein? Porque não tem dinheiro para botar? É isso? Não tem dinheiro nem para pagar a luz. Então, assim, a discussão vazia, tá? Aí, segundo o UOL, existe um otimismo entre os clubes que são contra o gramado sintético para a proibição ser aprovada. Isso não vai acontecer, pode até proibir. E aí vai virar um imbróglio, porque os clubes que têm vão entrar na FIFA e a FIFA vai ter que intervir. Isso não existe. Isso não existe. Então a discussão é vazia, por quê? A discussão primeiro tinha que atacar o calendário. Por que os gramados são ruins? Porque tem jogo toda hora. Tem jogo toda hora, não tem como preparar de um jogo para o outro. Você joga na terça, já está jogando no sábado, você joga na quarta, joga no sábado, você joga domingo, já está jogando na quarta. E o Fluminense e o Flamengo, que não tem estádio, tem que jogar no Maracanã. Então vai desgastando o gramado do Maracanã. O Santos, que não tem dinheiro, deixa a grama da Vila Belmiro daquele jeito. O Cruzeiro no Mineirão. Enfim, cada um tem a sua justificativa, né? Vai botar a culpa no sol, vai botar a culpa em sei lá quem. Mas fazer a parte deles, eles não querem. Eles querem deixar aquele gramado horroroso e não combatem as causas, querem combater os efeitos. A grama sintética é efeito. Ele é resultado da péssima gestão do futebol brasileiro. Agora o John Textor já se manifestou sobre isso, seu bando de duros, seus duros, quem tá duro vai dormir. Ele já falou, quer mudar? A gente muda, pô. Só que para mudar vai ter que criar a liga, profissionalizar os árbitros, um conselho técnico para avaliar que todas as gramas dos estádios, dos clubes de futebol da Série A, estão 100% com condições de receber em perfeitas condições um jogo de futebol. Os perfeitos requisitos estabelecidos são cumpridos pelos clubes. E isso, é claro, tem custo. John Textor falou, para que os gramados da Premier League, de grama natural ou grama híbrida, estejam daquele jeito, foi um custo. Vocês vão pagar? John Textor não vai pagar para vocês, não. Ou tá achando que ele vai bancar para todo mundo? Não vai pagar, não. Tá duro, dorme. É o de tá duro, dorme. Vai passar um vexame desse tamanho? Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Essa proibição não vai acontecer, porque a CBF não pode proibir algo que a FIFA autoriza. Então acho melhor os clubes se concentrarem numa discussão que seja minimamente inteligente. Porque o jogador prefere atuar na grama natural. Isso eu concordo. Isso eu concordo. É claro que o jogador prefere atuar na grama natural. Mas ele prefere atuar na grama natural nos estádios da Europa. Ou, na pior das hipóteses, no estádio do Corinthians, que é uma grama híbrida, não é 100% natural. E é muito bem tratada e é muito bem cuidada. Agora eu tenho certeza. E o próprio Caleri do São Paulo, quem não se lembra, declaração pós-jogo na estreia do gramado sintético do Botafogo, o Caleri do São Paulo, que hoje é treinado por esse fanfarrão do Zubeldia, esse fresco do Lucas Moura, né? O Caleri falou, melhor gramado onde eu já joguei na vida. Pois é, tinha que botar isso, né? Bota lá na parede do Morumbi, ou lá na concentração de tal Zubeldia, o craque do seu time falou que o gramado do Newton Santos é o melhor onde ele atuou. E aí, como é que você fica? Esse é o argumento vazio aí, né? Sem contar os vários estudos, que já foi matéria até de Globo Esporte, de que na grama sintética as lesões são muito menores. A ocorrência de lesão é muito menor. Então assim, primeiro o fair play financeiro, agora o gramado sintético. Daqui a pouco vão tentar embargar a taça da Libertadores do Botafogo, vão reclamar que o John Textor tem muito dinheiro, tem amigos russos. Esperem. O choro não para, né? Se Cazuza estivesse aqui conosco, ele trocaria a letra para cantar O Choro Não Para, em vez de O Tempo Não Para. Eu fico por aqui, gente. Beijo grande no coração de vocês. Saudações alvinegras. Só rindo, né? Fui!